Ok. Que Nossa, susto. que susto! Eu fui apertar o REC aqui e ele saiu falando. Tá? Ok. Boa noite para todo mundo, agora oficialmente, então. Vamos iniciar esse papo de quinta do mês de maio. Esse papo é um evento que acontece sempre na última quinta-feira do mês. A cada mês a gente tem alternado os temas. E essa semana, esse mês, e principalmente nessa semana, que é a Semana Internacional do Brincar, nós do Núcleo de Parentalidade do Infapa tivemos a ideia de falar um pouco sobre infância e pandemia. Então, estou aqui com as minhas colegas de núcleo. Não está o núcleo inteiro, porque somos várias, mães, avós. Então, hoje estamos aqui com a Olga Falseto, a Ângela Dil, a Emília aqui e a Sabrina. E eu sou a Olga Letícia. Sejam todos bem-vindos. A ideia é ser um bate-papo, uma troca. E é isso. Acho que para começar, para contextualizar, a gente poderia contar um pouquinho sobre o que é esse núcleo de parentalidade do Infapa, né? Olga, quer contar um pouquinho de como é que surgiu, já que foi tu a ponte, né, para todo mundo? Pode ser. Nós inventamos este núcleo a partir do desejo de algumas de nós, inclusive muito especial foi a Tiane, que é obstetra e terapeuta de família agora, e que tinha muito interesse nesse tema, e daí foram se agregando as pessoas que estavam mais envolvidas em querer estudar este tema. Então, nós começamos, eu acho que na metade de 2018, não, de 2019. 19. E início de 2020, a pandemia nos pegou, e para nós foi uma, como é que eu vou dizer, um recanto de acolhimento e de troca, este grupo da parentalidade. Então, foi um lugar que serviu especialmente para nós, que somos várias, eu não sei quantas nós somos, a gente não conta, mas para nos nutrir umas às outras. E o fato de a gente ser trigeracional, porque frequentemente, como a gente disse, os bebês entram também, é muito interessante. E nós somos multiprofissionais, nós temos psiquiatras, psicólogos, pediatra, assistente social. Então, é muito rica a nossa troca. E a gente fez várias coisas para o mundo também, durante o ano passado. Várias não. Algumas nós conseguimos fazer, outras nós oferecemos e não teve muita resposta. Então, nós somos um grupo também aberto a projetos. Mas então é isso, mas fundamentalmente fomos um grupo de nutrição para nós mesmas. Eu achei que era importante dizer isso, porque cada um, no seu contexto de trabalho, no seu contexto de amigos, pode fazer isso, pode criar um grupo que se encontra, o nosso se encontra quinzenalmente, em que a gente sempre começa trocando sobre como é que está a vida da gente. E depois sempre surge um tema que nos amplia o olhar, que nos estimula a estudar ou a pensar um projeto. Somos nós. E assim, eu fiquei hoje como a velha, mais velha, né, Ângela? Eu sou mais velha. Grupo. Tu é mais velha que a Ângela, eu não sabia disso, tá? De nos definir, assim, nós somos sistêmicas, então a nossa forma de pensar os problemas é sistêmica, não quer dizer que a gente trabalha com o sistema inteiro, muito menos quando a gente fala de saúde planetária, que não dá para trabalhar o sistema inteiro, né? Mas a gente sempre vai concentricamente
pensando em que contexto estamos. Então, hoje, pessoal, infelizmente, a gente está de novo muito assustado no momento em que a pandemia está se transformando e não diminuindo, mas recrudescendo. Então, é um momento diferente de quando a gente planejou essa conversa, por exemplo. E isso é que essa pandemia, entre outras coisas, está nos obrigando, nós temos que ser muito flexíveis e nos adequar ao momento que a gente está vivendo. Então, estamos num momento em que ainda que nós temos 455 mil mortos no Brasil, e em que o nosso índice de contágio está acima de 1, as UTIs ainda estão lotadas, mas está chegando a variante indiana, que ainda não sabemos exatamente como a população brasileira vai reagir. E estamos precisando muito de lideranças que nos pensem e nos orientem, e isso está difícil. Bem, então, nós somos este núcleo dentro deste contexto que pensa a criança dentro do contexto, cada criança em particular, porque cada uma é muito especial, cada uma dentro do seu contexto familiar, que vai estar num contexto de uma família ampla, num contexto de vizinhança, comunidade, e nesse momento em que a própria pandemia nos obriga a pensar também por que a pandemia não acaba, e por que a pandemia começou. E não é que a pandemia tenha começado no laboratório chinês que soltou de propósito o vírus. Não, mas é bem provável que apareceu de um problema, de uma desarmonia natural em que os morcegos, ou os macacos, eu não me lembro mais, facilitaram a disseminação do vírus. Então, nós estamos num momento em que planetariamente a gente precisaria pensar medidas sistêmicas realmente para combater a pandemia, porque já está bem evidenciado pela ciência que estamos numa sindemia, mais do que numa pandemia. A pandemia, ela é definida como a disseminação descontrolada de um agente patogênico, que é o SARS-CoV-2. Mas é muito mais do que isso. Ele se associa com comorbidades, ele mata mais quem tem menos condições sanitárias e condições de vida. E tem muitas outros fatores associados que a gente nem sabe bem como itemizar. Eu não sei agora porque está me ocorrendo que o transporte público, por exemplo, sistemicamente no nosso lugar menor e em todos os outros ao redor, é um dos lugares mais problemáticos, e isso não é falado. Bem, a não ser nas nossas casas, quando nós temos que decidir que não aguentamos mais limpar a nossa casa e vamos chamar de novo a nossa funcionária e temos que pagar Uber, porque a gente sabe que é muito problemático pegar o transporte coletivo. Bom, então eu queria contextualizar que a gente está falando das nossas crianças que tentamos, no nosso grupo, pelo menos, pensar crianças que são de classe média. O nosso grupo todo é branco, mas a gente quer e trabalha em outros contextos para incluir crianças de outras classes sociais, de outras etnias, com outras situações. Então, é isso. Para começar, minhas colegas queridas, eu sempre adoro ouvi-las, então vamos lá.
Eu queria só, antes da gente já começar a falar no assunto, dizer que isso é um bate-papo. Então, seguindo a história, a fala de um colega meu lá da Argentina, já que é um bate-papo, vamos abrir as câmeras. Aquelas que realmente têm muita vergonha, eu até entendo, né, de ficarem de câmera fechada, mas como a ideia é a gente poder trocar uma ideia, né, nesse bate-papo, quem puder abrir as câmeras, a gente vai ficar bem contente, né? E a gente não se importa que as pessoas não tenham se produzido que nem nós. Sei, ó, tô bonitinha, não tô sempre assim. Mas é que nós íamos estar no foco, a gente... Ei, olha como a Emília tá linda, meu Deus. Ela não Você até batom. Ei, Emília, tu não tá sempre assim, né? Não, porque tô de máscara, quem vai usar batom vermelho? Não, e mesmo aqui eu nunca tinha te visto de batom. Então, olha só, estamos todas arrumadas, né? Então, usufruam. Vamos... Mas então, acho que tem várias coisas da infância que a gente tem falado. Ó, a Helenara disse que vai terminar de jantar, viu? Então tá, Helenara, obrigada pelo apoio. Acho que tem várias coisas que a gente tem falado nos nossos encontros, né? Sobre infância. Estou eu aqui tentando fazer uma lista do que a gente já conversou, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais falou nos últimos encontros foi sobre o déficit de natureza na infância atualmente, né? E eu até citei o exemplo, e sempre cito, todos os lugares que eu vou falar de família, infância e pandemia, eu falo, eu sou aquela que me expulsei de um apartamento, né? Durante a pandemia. Porque realmente ficar fechado, enclausurada, com crianças pequenas dentro de uma caixa, que eu digo, né? De um caixote, foi algo que me fez muito mal. Então, antes que eu adoecesse, e meus filhos também, a gente fez uma mudança drástica na vida. Mas nem todo mundo pode fazer isso, né? E como que a gente pode, agora, né, passando a fala para os meus colegas, no meio disso que a Olga trouxe, né, da sindemia, desse momento que a gente está vivendo, dos lugares onde a gente vive, que às vezes é um caixote, né, às vezes são várias famílias dentro de um mesmo caixote, como a gente pode promover a saúde da infância neste contexto, né? Eu fiquei com curiosidade de saber com quem que a gente está falando também, né? São mães, são profissionais? Com quem que a gente está falando? Se vocês puderem também trazer, assim, qual é o que trouxe vocês para esse espaço, né? Até para saber o que a gente pode falar mais, o que incomodou esse assunto, que é tenso, né? Quem tem filho sabe. Eu não vou abrir a câmera, mas eu estou aqui participando, atenta. Eu sou profissional e o que me chamou a atenção mesmo foi o tema, que eu acho que despertou muito meu interesse, porque está muito em voga essa questão e por ser uma preocupação minha também, como poder auxiliar essas famílias e reconhecer o lugar da criança hoje na família e na sociedade. Também pensando muito a relação com a escola, o quanto a escola era um ambiente importante para essas famílias e para essas crianças, e que essa privação também tem um reflexo muito grande na família e no desenvolvimento dessas crianças, né? Porque eu fico pensando, tipo, a geração que nasceu agora em meio a uma pandemia, que está mais de um ano fechada, o quanto a questão de estímulo, de interação, de socialização, também vem afetando tanto o desenvolvimento dos pais quanto o desenvolvimento das crianças. Então, por ser um tema que me interessa, eu estou aqui participando e peço desculpa que eu não estou em condições de abrir a câmera. Tá bem, Ângela. Ó, a Helenara está escrevendo. Sou bióloga, educadora parental em disciplina positiva e estudante de psicopedagogia. Mãe de 3 filhos, Sofia de 11, Gabriel de 6 e Isis de 2. Tu tem bastante coisa nas tuas mãos nesse momento, né, Helenara?
Muitas bem. crises diárias para ele dar. Nossa, imagino. Muitas, muitas, muitas. Todos os dias, gurias. Brincar é a minha vida. Uhum. Acho que isso é uma coisa que me lembra um assunto que acho que a gente chegou a comentar, inclusive, que a Luísa, imagino que ela, espero que ela consiga chegar, porque ela até vai trazer, também mostrar um pouco do que ela trouxe, o que ela fez na brincadeira nesse momento, né? Porque chega um momento que a gente não tem mais ideia de brincadeira, de propostas pedagógicas para fazer, de atividade com os filhos. Eu acho que fica bem difícil isso, porque a gente tem Estão falando de burnout materno, Uhum. porque a gente tem que ser tudo nesse momento, né? Professora, mãe, cozinheira, faxineira, tudo. E lidar com as nossas próprias angústias também, né? Nossos lutos, as nossas dores. Onde é que entra isso? Qual é o espaço, né? Daí a gente já está puxando a brasa para o nosso assado, né? Para as mães. E no núcleo da parentalidade, cada uma pode fazer seu núcleo da parentalidade. E tem o Mateus, que é interessante, é o nosso homem aqui presente. Eu sou o Matheus, sou psicólogo, e eu vim mais de curioso, assim, vim descobrir o que vocês tinham para contar, assim. Eu não sou pai de gato e de planta, que é um universo totalmente diferente. E o que eu tenho observado, assim, é na clínica, assim, né? Algumas famílias que têm aparecido questões de filhos mais ansiosos, mais agressivos, né? De pais com dificuldade de lidar com a questão da pandemia, de estar todo mundo em casa, né? De administrar as atividades de escola online, enfim. Se bem que agora as coisas parece que estão meio que voltando, assim, as escolas meio que retomaram, né? Mas não todas. Por enquanto, né? Vamos ver. Muitas escolas retomaram, mas muitas não, né? Então, ainda temos, né, muitas crianças que ainda não voltaram para a escola e nem sabemos se voltarão, né? A Helenara está de mão levantada. Pronto, agora consegui terminar de jantar aqui, de engolir a comida. Consigo falar um pouquinho. Sobre essa questão, assim, do brincar, do retorno às aulas, enfim, nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, o relato que eu tenho aqui é principalmente da questão do primeiro ano da alfabetização, que é onde se encontra meu filho de 6 anos hoje, né? Ele está no primeiro ano, nesse processo intenso de aprender a ler e escrever, enfim. E a escola dele está no sistema híbrido, então um dia tem aula, outro dia não. Aula presencial e no outro online, né? Em função de tudo que eu estudei já a respeito, assim, da infância, do brincar, enfim, a gente optou por não colocar o Gabriel na aula online. Conversamos com a escola e tudo mais, e a gente acompanha, assim, conforme a gente consegue, ajuda ele com as tarefas no tempo dele, porque, assim, era uma tortura para ele, a questão da aula online, não estava sendo produtivo para ele, não estava sendo produtivo para nós, ele queria brincar, ele queria olhar, ver outras coisas, desenhar, enfim, aquilo ali não tá... Ó, essa aqui é a Isis, pessoal, dá oi, pessoal. Oi. Então, a gente acabou fazendo dessa maneira, assim, porque a gente acha que o principal interesse deles, porque eles têm que fazer realmente com a idade dele, é brincar, né? É fazer atividades que tenham, né, que despertem o interesse realmente deles, e não ficar na frente de um computador, né? E como a gente considerou que não estava sendo legal, estava sendo uma violência, assim, para ele e para nós, porque não... né, a gente não estava vendo benefício naquilo, a gente optou por manter ele na presencial, e quando é o dia do online, a gente faz no tempo dele, né, a gente pega lá o roteiro da aula, e ele brinca, ele assiste alguma coisa, um desenho, ele pinta, enfim, e vai fazendo aos poucos, assim, porque realmente está bem complicada essa função, né, de
de aula online para crianças pequenas, assim. Na verdade, não é nem indicado, né? Que uma coisa que a pandemia está nos ensinando é que a gente tem que ser flexível. Helena, eu conheço famílias que optaram por não mandar os filhos pequenos para a escola. Pela razão oposta, porque eles já têm uma rotina dentro de casa, então a Ângela ia falar sobre a importância da rotina para as crianças pequenas, então elas já estão acostumadas, como é essa coisa mista, os pais têm que a cada dia se reorganizar para conseguir levar as crianças ou não levar, então acaba atrapalhando mais a rotina de alguns pais. Então, realmente, cada núcleo familiar precisa encontrar o seu equilíbrio melhor. Que bom que você tem esse equilíbrio, né? Sim, com certeza. E assim, a gente tem assistido entrou... muita coisa. Desculpa, acho que eu te interrompi. Não, ia comentar que a gente tem assistido, assim, durante do tempo que ele estava nas aulas online, a gente acabou assistindo muitas cenas de pais muito estressados com as crianças, assim, e microfones abertos, e os pais tratando as crianças de uma maneira triste, assim, sabe? E assim, para não chegar num ponto desses, da gente não ter mais paciência para lidar com as crianças. Antes de perder a paciência, a gente tem que Exatamente. mudar. A gente viu que não estava bom, exatamente. Foi isso que fez a gente tomar essa decisão, né? Isso aí. Então, a gente pensou em falar sobre a importância da rotina, pensou em falar sobre o brincar, e a Luísa Barros acabou de entrar, pelo que eu vi. Eu não leio. Pode falar um pouquinho, cada um no seu tema? Tá. Tá aí ela, ó. Só um pouquinho. A Aline está de mão levantada, Olga. Oi, Aline. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria só, né, dar uma palavrinha em relação ao motivo, né, que vocês perguntaram, o que nos trouxe aqui. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família também, e atuo no consultório, né, na clínica, e também trabalho na rede pública, né, e em escola de educação infantil. Então, a infância, para mim, é um tema de estudo, né? E a gente está vendo, assim, uma demanda muito grande, né, dos atendimentos infantis nessa época de pandemia. Nunca tive tanto paciente infantil como estou tendo agora no consultório, né? E a gente vê, assim, quadros bem importantes, né, de ansiedade, né, a questão de organização familiar, né, de reorganização em função, né, dessas novas demandas escolares em casa, né, essas dúvidas se volta para aula ou não volta, né, pais assumindo funções que até então nunca tinham, né, se apropriado, né, que é realmente participar da vida dos filhos em termos de desenvolvimento também. E, por outro lado, né, que é a minha realidade no serviço público, onde eu atuo dentro da Secretaria de Assistência Social, né, as famílias em situação de vulnerabilidade, onde a gente está vendo uma crescente, né, dos casos de violência infantil, e isso está nos assustando bastante, né, a gente está com programas e tendo que dar conta dessa demanda que até então ela estava reprimida, e agora está cada vez mais né, visível para nós profissionais que atuamos, né, nessas áreas da saúde, desenvolvimento social. Então, são temáticas assim que envolvem a infância, né, e que comprometem muito o desenvolvimento infantil. E que eu acho que agora está tendo um olhar um pouco mais especial em função da pandemia. A pandemia trouxe, né, validou um pouco mais assim essas questões relacionadas à infância que até então, né, passavam um pouco desapercebidas, né? Que estavam terceirizadas, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, as crianças que não estão na escola estão em casa. Em casa acontecem situações que até então, né, não eram denunciadas, não apareciam. Exato.
Essa é a minha contribuição. Sim. Bem importante. Então, a Olga queria só, né, retomando que a Olga queria dizer que a Luísa Falseto entrou. Tu tá aí, Lu? Que a Luísa, então, Falseto de Barros também é do nosso núcleo de parentalidade, tá entrando agora. Olá, eu estou aqui, mas estou com a turminha na volta, então acho que eu deixo quietinho. Então tá bem. Tá? Então, quem sabe tu demonstra brincar ao vivo, então. Tu tinha dito que ia falar desse tema e dar sugestões. Tá, mais adiante eu brinco ao vivo, então, se for possível. Angélica, tu tá com a mão levantada também? Eu não sou psicóloga e não sou terapeuta de família. Eu sou arteterapeuta e trabalho com muitas crianças. E ao trabalhar com crianças, trabalhamos com família que estão por trás. E neste momento, o que mais vejo é justamente esse impacto da pandemia, das crianças em casa e os pais assumindo as multifunções, além de o estresse próprio de conviver com situações de isolamento social, etc. Né? E cada realidade de cada família é diferente. As soluções encontradas também, né? E como meu foco é com arte-terapia, é justamente propiciar ajustamentos criativos individuais e particulares, de acordo com as possibilidades de cada família, né? E sempre achei importante essa visão sistêmica, né? Mas nestes tempos de pandemia foram cruciais para mim, porque não tinha como trabalhar com uma criança pequena através de um celular. Né? Então, era trabalhar justamente o núcleo familiar. Então, todos os questionamentos que os pais me traziam, se bem não eram graves, e os graves se me foram apresentados através de psicólogos, então a família tinha um suporte terapêutico de uma equipe, era justamente trabalhar ajustamentos criativos ante a situação, né? Um novo espaço limitado, novas rotinas, novas possibilidades, e como entra o terapeuta dentro desse contexto, né? Angélica, também, e sim, eu acho que tu deve ser a prova viva, então, de que é possível ajudar a desenvolver a criatividade mesmo através da telinha. sim, totalmente. Houve arteterapeutas que enviam um kit para a família ou para o paciente com tinta, guache, mas eu sou da ideia que a família ou a pessoa tem que usar o que tem em casa. Né? A lo sumo pedir 1 quilo de argila, que é barato, acessível e tal, mas é outro, os recursos que a gente tem. Né? Só trabalho com um paciente de maneira presencial na casa dele, que é autista, então impossível trabalhá-lo online. E com ele vou trabalhando as relações familiares, porque os pais andam por aí. E foi impressionante a mudança ao longo do tempo das intervenções, né? Meu set terapêutico primeiro era o chão da sala e depois passou a ser a mesa da cozinha com meu plastiquinho especial, né? E o quarto do um adolescente, né?
um adolescente um pouco alto, 1,90 m deve ter. Mas até é interessante porque a gente entra na casa dos pacientes e a gente tem agora um recurso que antes a gente não tinha, porque o set terapêutico nosso era, no meu caso era um ateliê, no caso de vocês um consultório, era um espaço protegido para o terapeuta, né? Onde temos nossos recursos, nossas pinturas, temos uma postura, mas quando entramos na casa do outro, inclusive por celular, né? Por notebook, ou por na TV também. A família me ponia na TV de não sei quantas polegadas, né? A gente entra na casa deles, entra nessa intimidade e surgem situações como a que comentava agora há pouco, né? Situações de brigas ou situações impulsivas, de reações que talvez em um contexto de consultório não aparecem pelo geral, né? E então a gente pode auxiliar essa família ao ver nosso trabalho, nosso contato, nossa relação, umas novas possibilidades de estabelecer relações e comunicações com a criança, com esse adolescente. Tu falou que no consultório, no ateliê, a gente tinha um ambiente protegido para o terapeuta, né? Onde a gente tinha recursos e tal. A sensação que eu tenho é que a possibilidade desse atendimento online tirou qualquer proteção do terapeuta e da família, né? Porque a gente escancara totalmente, e aquela família que às vezes vinha no consultório, até às vezes tentando mascarar alguma coisa, né, sistêmica em relação àquele pequeno que veio até o consultório. Quando a gente entra na casa deles, a gente vê como é que é a organização da casa, como é que é a família, como é que, de fato, aquele sistema funciona, né? Parece que a gente... Ou a desorganização da casa, né? Quem sabe a Ângela nos conta, do ponto de vista do pediatra, como é que é a importância de trabalhar isso com as famílias, as rotinas. O que tu acha, Ângela? O que eu vou falar não é muito diferente do que vocês já estão colocando, porque eu vejo que aparece muito, eu vou dizer que nos alteram uma queixa dos pais de como é difícil para eles, adultos, se organizarem. Eles, pais, precisam se organizar realmente com essa mudança toda que há um ano atrás caiu de repente, né? Então veio que nem um vendaval para a casa de todos, né? Entrou assim na casa de todo mundo. Foi um tsunami. Um tsunami que não foi nem avisado, ele chegou assim para todo mundo, né? Então o que eu vejo agora, eu acho que muitas assim os pais já trazem como naquele início foi tão difícil, há um ano atrás, de todo esse início, e que aos poucos eles começaram a conseguir se organizando. Claro que não são todos, mas muitos conseguiram até também a escola, para quem já tinha filho um pouco maior, precisava se organizar, então tem toda essa questão aí de aula online, o tempo que vai expor uma criança pequena, como você comentou, que tem um menino de 6 anos, né? É muito difícil para uma criança dessa idade ficar um tempo maior na frente de uma tela para fazer uma aula. Então, tudo isso mas tudo passa pelo adulto, né? Se a gente vai pensar, na verdade, que se os adultos conseguirem se organizarem e fazerem uma rotina e combinar, às vezes, coisas da rotina com a criança,
e ter uma flexibilização também, porque a criança hoje pode aceitar, amanhã ela não quer, mas poder entender isso eu acho que é fundamental, né? Que daí toda essa dificuldade que as pessoas estão passando fica assim, mais fácil de tolerar e lidar, né? Então, eu como pediatra, assim, eu vejo assim, a importância dos pais poderem, eles também entenderem que eles podem não estar bem. E se eles não conseguem lidar com essas questões deles, dificilmente a criança vai responder daqui a pouco alguma combinação, ou a mesma criança vai ficar muito ansiosa, né? Ela vai demandar mais, né? E acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, que é bem comum acontecer, né? A criança dentro de casa tem mais bagunça também, né? Então, isso eu acho que faz parte, dependendo de cada família, poder tolerar essa bagunça que a criança daí precisa para brincar, né? Porque é fundamental, as crianças têm que brincar, em todas as idades, né? E, às vezes, até tem que, de repente, tirar algumas coisas de circulação, por exemplo, para poder jogar uma bola. Né? Brincar de esconde-esconde dentro de casa. Essas brincadeiras assim que são possíveis, mas que fazem um pouco mais de mexe-mexe dentro da estrutura. Desorganiza, né? Mas, na verdade, vamos combinar que internacionalmente a gente está desorganizado, né? Exato. Então, por que não desorganizar a sala de casa? Né? Exato. Então, daqui a pouco, a criança lá de 3, 4 anos, elas gostam de subir nas coisas. E aí, se não dá, por exemplo, se der para ir numa praça com proteção, ficar um tempinho, isso é muito bom para a criança, né? A gente sabe que, como diz, né, falta de natureza. Pegar que sol. Eles estão, né? Pegar um pouco de sol, mas poder brincar assim, mais livremente, com mais espaço. Não preciso, de repente, nem encontrar outras crianças, mas só o fato de estarem lá ao ar livre, isto já alivia a criança muito, né? Das tensões dela. Mas, às vezes, dentro de casa, eles poderem subir pelo sofá, sei lá, inventar um escorrega, assim, pega umas colchão, caixas de papelão. Um colchão. Na minha casa a gente usa o colchão. Faz uns tobogãs, se jogam, pulam, né? Então, assim, são coisas que geralmente os adultos não estão mais pensando nisso, mas eu acho que tem que começar a pensar, né? Porque vai ser o bem-estar dessa criança e, com isso, todos vão lucrar, né? Isso é certo, né? E eu acho importante, assim, então, falando de rotina, questões assim que antes tinha de ir à escola, horário para a escola, de fazer a refeição, de tomar banho, de dormir, isso é importante ser mantido, né? Porque isso é saúde. E para as crianças, principalmente as mais pequenas, então, é uma organização mental que elas precisam ter também, né? E ter uma coisa chamada previsibilidade. Então, ela também sabe, agora é a hora do banho, a hora do acordar, então a hora de fazer a refeição, de ir para a mesa, comer, né? Não ficar na frente de uma televisão, de um computador, de um celular. Aí os adultos também têm que ajudar isso, né? Porque se o papai e a mamãe estão grudados aqui, a criança não vai ficar, né? também ficar, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, assim, eu converso esse tipo de situação com as famílias, enfim. Já conversava antes da pandemia, porque não é só pela pandemia que tem essas questões de rotinas, né? Mas eu acho que agora é muito mais intenso tudo isso, né? E parece que fica mais evidente, eu tenho essa sensação de que a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. A gente não sabe quando é que a criança vai poder encontrar todos os amigos, ir na festinha dos amigos novamente. Então, se a gente souber que hoje a gente vai tomar banho tal horário, que a gente vai jantar, que amanhã tem aula,
Se a gente tiver essa previsibilidade na vida da criança, a criança não fica naquela sensação de estar, e aí todos os dias são iguais, né? Não, a gente dá uma organizada no tempo, né? Pelo menos neste tempo dentro de casa, né? Emília, tu tá com a mão levantada? Eu queria só fazer um comentário em relação a isso da rotina, assim, porque realmente, como a Ângela falou, isso não é só um problema da pandemia. Eu já escutei muitas mães e muitas pessoas, muitos adultos, trazendo essa questão, assim, da rotina ser difícil com crianças, especialmente crianças muito pequenas. Tu começar uma rotina com o teu neném recém-nascido, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que uma família pode fazer. Mas para mim, uma coisa que até para mim mudou uma chavezinha um pouco é não pensar na rotina tanto em relação a horários, mas sim a rituais. Exato. Em que a criança saiba que depois do banho, eu vou tomar banho, depois da hora de historinha, é hora de dormir. Se balança um pouquinho o horário, porque alguém teve que trabalhar até mais tarde, ou deu um passeio, ok, mas é dia que chega em casa e fazendo esses rituais, a criança se organiza também a partir disso, né? E avisar muito antes também. Se tem uma modificação, avisa a criança. Hoje foi o que eu fiz aqui. Hoje a mamãe vai trabalhar agora de noite. Beleza, mas a criança também precisa saber o que está acontecendo, né? É um pouco a gente entender a criança como um cidadão de direitos que merece respeito e a gente tem que se comunicar. É isso. E se a gente pensar que quando elas iam para a escola, considerando que antes todos iam para a escola, na escola tem isso, né? Na escola eles chegam, tem a rodinha, eles têm a ordem das atividades que eles vão fazer lá na escolinha, né? Tem a rodinha, tem o pátio, tem a pracinha. Então as crianças estão acostumadas a ter isso. Daí vem a pandemia, a gente joga as crianças para dentro de casa e deixa, como diria, né? Lá vão ter, assim, faz o que quer, a hora que quer. Não, isso desorganiza a todos, né? E claro, para a gente conseguir organizar as crianças, é importante que os pais estejam organizados também, né? Linkando com a fala anterior. Eu vi que tem mais gente que falou aqui, eu acabei pulando, tá? A Andrea dizendo, jogar uns potes de tinta e pincel e deixar pintar o box do banheiro. Mora em apartamento, ótimo. Hoje fizemos um circuito com giz no chão da garagem. Giz rende muito. Um colchão, que pode ser pula-pula, pode virar um escorrega. Nossa, ano passado a gente detonou um colchão lá em casa de tantas coisas que a gente fez no colchão, mas que foi muito divertido. No meu caso, que eu tinha uma sala muito acolhedora para receber amigos, né? Várias cadeiras, várias poltronas, tirei tudo do caminho, encostei a mesa de jantar na parede para abrir o espaço para jogar bola, né? Para poder andar de patinete dentro de casa. Então, sim, a gente vai tirando coelhinhos da cartola, né, para entretê-los, né, para que se divirtam e a gente se divertir junto, né? Porque não adianta só jogar as tintas e sair correndo, né? A gente precisa se envolver naquilo ali também, né? Como é terapêutico para a gente também, quando a gente realmente está ali presente naquela brincadeira e se diverte com a criança junto, né? Mas ainda assim, agora eu lembrei de uma fala da minha pitoca, que um dia ela falou para mim, é legal brincar contigo, mas eu queria brincar com alguém do meu tamanho. Que amor. Né? Então, claro que é bacana os pais se envolverem, mas a gente não pode ignorar o fato de que as crianças sentem falta de crianças e que a ida para a escola, agora retomando, deixa eu me perdi aqui, acho que foi a Helenara que estava falando do filho que ela escolheu não mantê-lo nas aulas online, porque ir para a escola não é só para aprender, né? Não é só adquirir conhecimento, mas, ao meu ver, principalmente é socialização. Criança precisa de criança, né? E eles sentem falta disso. Até a minha picorrucha, lá pelas tantas, verbalizou isso, né? Então, eles sentem falta, né? Só ficando com adultos, né? Pensando em bebês que nasceram durante o ano passado, né?
que não conhecem o rosto das pessoas, né? Só conhecem o rosto do papai e da mamãe, às vezes uma avó, um avô que frequenta aquele lar, e as outras pessoas que aquele bebê vê são sempre assim, né? Só daqui para cima, só vê olhinhos, né? Imagina o susto deste bebê, né, Ângela? Daí eu acho que tu fala com mais propriedade que eu. Imagina o susto desse bebê quando começar a ir numa festa, por exemplo, num evento. Meu Deus! Barulho. Barulho, imagina! Eles estão se habituando a ver praticamente as pessoas com máscara, né? E eu acho, então aí eu vou dizer assim, estão atendendo no meu consultório, e eu também estou de máscara e face shield. Aí eu fico pensando, eu fico olhando assim para o bebê, porque eu gosto, né? Faço mímica e coisas assim para distrair, até chamar atenção, para examinar, para o bebê não chorar. E aí não eu me pego que eu estou fazendo as máscaras, mas vem cá, eu estou fazendo as mímicas, mas o bebê não está vendo. O que eu observo? O bebê fica me olhando assim, com os olhinhos parados, assim. Parece que ele está assustado mesmo. Sim, porque ele não está entendendo, dependendo, claro, da idade do bebê, ele não está entendendo o que eu estou fazendo ali, né? E estou ali com aquele negócio ali na minha frente, que ainda me deixa mais longe, assim, né? Sim. Enquanto eu estou avaliando a criancinha e tal, né? Enfim, bom, mas o que eu vou dizer assim? Aqui é uma adaptação ao momento que nós estamos vivendo, né? E que aí pensar assim, bom, mas é importante isso aí em termos de proteção até para aquela criança, que eu tenho que proteger aquela criança, porque daqui a pouco eu posso ser uma pessoa aí que estou contaminada e vou transmitir, né? Então, são coisas assim que eu vou dizer que bem no início, quando a gente se vestiu todo paramentado para começar a trabalhar, passei uns dias assim muito desconfortável com aquilo tudo, sabe? Eu não sabia nem direito como é que eu falava com as pessoas, para me apropriar dessa situação nova, isso há meses atrás, quase um ano atrás. Então, eu fico imaginando para as crianças também, né? Que aí a gente também, quando falou das expectativas, não tem muita expectativa de quando que vai voltar para a vida que era antes e tal. Então, cabe a nós não ter muita expectativa. Então, meio que assim, fazendo as coisas, adaptando o melhor possível para a realidade do dia a dia. Né? E vivendo cada dia o melhor possível. Então, só comentar que... Foi um aprendizado interessante que os orientais falam muito, né? Uma das minhas netas, que tem 2 anos e meio, só comentar uma coisa, que uma das minhas... Tu falaste da tua menina, né? Da minha neta, uma das netas tem 2 anos e meio, e ela disse assim... eu perguntei para ela, porque esta neta eu convivo mais com ela, então ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, enfim. Mas ela não estava vendo os outros avós por causa da pandemia, né? E aí eu perguntei para ela, assim, numa conversa e tal, hoje tu vai ver o vovô e a vovó? Né? E ela disse para mim assim, não, eu não posso ir lá. Mas por que tu não pode ir lá? Por causa do Covid. Ele não deixa fazer visita. Muito assim, né? Mas aí, claro, fala pela internet e tal, mas ir na casa, que ela ia antes também, né? Ficava com eles, cuidavam dela. Ela teve que parar de ir, mas me deu a explicação, assim, rapidamente. Eu completíssima. Completíssima, perfeita explicação. Completíssima. Então, assim, para a gente pensar que a criança também tem condições de ir entendendo. Sim. Claro, de acordo com a idade que ela tem. Né? Então, acho que a gente tem que ir, o adulto tem que ir explicando para a criança todas essas questões que estão aí presentes agora na vida de todos, né? Que eles, assim, vão também, mas assim, se acalmando, se tranquilizando, então, também, né? Que eu acho que isso é importante, né? Tranquilizar a criança, né? Isso é fantástico, porque se a gente vai falando
com tranquilidade e passando os tais protocolos, as crianças vão absorvendo numa boa, né? Eu lembro que lá no início, sei lá, quando começou a pandemia e fecharam as escolas aqui, principalmente, né? Que, imagina, não dá para voltar, imagina, a criançada não vai se comportar, que horror, a criançada não vai aceitar os protocolos. E o que eu tenho visto é as crianças super de boa. Quem não tem respeitado nada são os adultos. As crianças é coisa mais querida, eles entrando. Eu lembro que no início lá, acho que foi no Japão os primeiros vídeos que rolaram de volta às aulas, assim, e daí a gente viu os japonesinhos indo em fila com distância, né, e passando no tapetinho e álcool gel, e a gente olhava aquilo, jura que os nossos vão fazer? Estão fazendo, dá gosto, eu fico babando na criançada, entrando na escola, fazendo tudo que tem que fazer para entrar em sala de aula, eu acho muito fofo, assim. Então, dá para a gente ir explicando para eles, né? A minha pequena entende super bem. As primeiras vezes que a gente saiu de casa, ela olhava para a rua. Mas eu não estou vendo o bicho do corona. Na época, ela tinha 3. Ela tinha 3 anos. Mas eu não estou vendo o bicho do corona. O bicho do corona não está aqui, mamãe. Então, a gente pode sair. Né? Para ela, era um bicho, né? Corona, bem grande, né? E que a gente não poderia sair. Aos poucos, ela foi entendendo. Então, é importante que a gente converse, né? De uma maneira leve, né? Porque também acompanhei no consultório, né? Em atendimentos, algumas famílias muito nervosas, muito preocupadas, e que isso acabou passando para as crianças, né? Então, as crianças com medo de sair na rua, as crianças com medo de perder alguém, e a gente pode passar para eles tudo o que está acontecendo, mas eu acho que a gente pode passar de uma maneira mais leve, né? Essa é a minha opinião, tá? De que às vezes pode ficar muito denso, né, para cima dos pequenos, né? Então, acho importante a gente cuidar disso. Olga, só aproveitando também, assim, o Conselho Federal de Psicologia, agora dia 31 de maio, às 18 horas, ele vai lançar um material que eles fizeram junto com a Frente Nordeste Criança, que eles entrevistaram 40 crianças lá e pediram para elas expressar o que elas achavam da pandemia, como é que era a vida delas, e muitas então desenharam. Eles fizeram um compilado disso e a gente vê daí, né, os medos, as angústias da criança, a saudade, tristeza, como também é bom ficar mais tempo com os pais, tudo isso. E tem alguns artigos também de psicólogos, então para quem é da área e acho que quem não é também, é muito legal para a gente ver como a criança entende. Ela vai entender do jeito dela, a gente vai ter que explicar uma linguagem apropriada, mas ela é capaz de entender. E entender essas limitações também, né? Não dá para sair, não dá para ver os avós, enfim. Eu lembrei de uma coisa importante também, agora puxando a brasa. Deixa eu só falar dessa coisa de não ver os avós, que era um dos temas que nós íamos tratar, que era a questão de ir saindo do isolamento total gradativamente, com disciplina, que um pouco nós perdemos este foco na nossa conversa em função do recrudescimento, com a possibilidade de que piore com o vírus indiano, apesar de que tem boas chances de que as vacinas, por exemplo, nos resguardem também do vírus indiano. Mas como é importante flexibilizar também a coisa do isolamento total dos avós e dar para os avós a oportunidade deles decidirem qual é o nível de risco que os avós querem. Eu, por exemplo, lá pelas tantas no verão, eu decidi que a minha vida não tinha graça se não tivesse um pouco de junção, não é aglomeração, é se juntar com
em lugar aberto, com distanciamento, com máscara, se tem risco, porque tem tantas famílias que têm 2 núcleos, um núcleo de avós e um núcleo de pais, que ficam só em casa, praticamente sem risco. Então, tem que flexibilizar essa ideia também desse isolamento dos avós, porque senão estamos matando os avós em vida. Senão é lockdown dos avós, né? Então, eu estou falando como avó, e uma decisão que eu tomei de que um certo risco na vida é necessário. E a vida inteira eu vivi assim, com certos riscos, bem pensados, bem cuidados, etc. Mas é isso. Isso me lembra que eu trouxe esse exemplo no núcleo ano passado, né? Da mãe do coleguinha da minha filha, que disse, não vou levar meus filhos para ver os avós, porque eu me preocupo com eles, não, é pandemia. E daí a avó gritou e disse, meus netos são minha vida, eu prefiro morrer de Covid, na época de corona, do que ficar sem ver meus netos. Então, deixar eu decidir se eu verei meus netos ou não, né? Então, vamos, de repente, deixar que os avós escolham se querem correr o risco, como querem, né? E, enfim, dar autonomia para esses avós. Claro que os avós, a Andréia está aqui nos apoiando também, mas claro que os avós têm que pensar para além deles, porque cada um de nós que pega o corona vai infectar uma pessoa e um pouco mais. Não é só a gente que conta, né? Conta também. Sim. Mas tem que equacionar isso de algum jeito que não nos impeça de continuar vivendo. A Andréia está dizendo ali, né, que é conforto escutar isso. A Angélica fala em criar bolhas de contato. Necessário. A Luísa diz que foi intimada ali, como é que ela colocou? Foi convocada para o ritual do soninho, lá na casa dela. Como são importantes esses rituais, né? E são sagrados, né? Angélica, onde cada bolha podem estar os avós com filhos e netos, claro. Sempre tem um risco, né? Mas a gente avaliar os riscos, né? E acho que é importante esse cuidado com os avós, cuidado com os pequenos, né? Às vezes eu beijo meus netos com máscara, dependendo de que aconteceu nos dias anteriores. Mas é melhor poder abraçar e beijar assim do que nada, né? Então, como é que tu administra isso? Eu vejo que é importante assim cada um realmente avaliar o que acontece no seu entorno para se aproximar mais, se encontrar ou não. Claro que é isso, como tu disse, nada de aglomeração, mas daqui a pouco ter uma, né, se aproxima, 3, 4 pessoas daquela família, passam um tempo junto, depende de onde estão, ficam todos de máscara, né? Eu acho que isso é importante, assim, eu acho que agora, essa altura, assim, que nós estamos passando já da pandemia, a gente já tem mais condições de fazer esse tipo de avaliação e de escolha, né? Acho que lá, um ano atrás, quando tudo isso estava começando, realmente era tudo muito novo, não se sabia praticamente nada, né? Acho que, vamos dizer assim, a rigidez com que se tomou mais as atitudes há um ano atrás, elas estavam cabíveis para aquele momento. Então, essa questão é a adaptação mesmo, né? A gente não pode relaxar nos cuidados, isso é certo. Mas a gente pode ter assim, cuidados com consciência, vamos falar assim, né? E aí tu vai avaliar cada situação, enfim, do que é possível fazer com segurança. Até porque nesses cuidados com consciência tem o cuidado
da saúde física, né, que é o risco de repente, do coronavírus, mas também um cuidado com a saúde emocional. E aqui falando da saúde emocional dessas crianças, da saúde emocional dos avós, como disse a Olga, né, para que possamos... A gente não sabe quando é que isso vai acabar, então, né, vamos tentar achar uma maneira mais sustentável de se manter e de viver com essas crianças dentro de casa, né? Sim. É porque também quais são os pais que estão conseguindo dar conta por mais de um ano sozinhos em casa com os filhos. Aquele lema de que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, eu acho que a gente sentiu na pele como, sim, realmente. Exato. Quem são esses pais que conseguem fazer isso? Eu não conheço. Preciso de ajuda. Precisamos. E aí, até só fazendo um gancho, assim, de pensar a questão a importância da cooperação, né, de todos em casa, assim, essa questão tão importante, a gente fala da divisão de tarefas dentro de casa, e que as crianças podem estar envolvidas, devem estar também envolvidas, cada um, claro, dentro da sua particularidade, da sua faixa etária, do que cabe para o seu desenvolvimento, mas elas podem estar compartilhando e cooperando em casa também, né? Então me veio um pouco isso, assim, a minha pequena que tem 3 anos e pouco, às vezes quando eu vou lavar a louça já é um momento que também a gente está junto, eu ponho uma cadeirinha para ela fica do meu lado, eu ensaboo, ela me ajuda a enxaguar, né? E aí ali já brinca, ela limpa a mamadeira dela, ela limpa os copos de plástico e assim a gente vai, e ela se sente assim importante, ajudando, né? Então eu acho que isso também é importante, né? Além do brincar e de bagunçar a casa inteira, também poder a hora de guardar e arrumar. É o melhor brinquedo. Eles gostam de fazer o que os pais fazem. Exato. Não, ela se sente muito, eu sou ajudante da mamãe, ela diz, aí a gente vai pendurar as roupas, ela vai comigo, eu ponho cadeira, ela fica com os prendedores, né, e vai prendendo, assim, e é muito bacana, né, então a gente pode incluir, deve incluir eles também nessa questão toda colaborativa de todos, porque mais do que nunca a gente está precisando dividir as tarefas, né, com o marido, com os filhos. E só eu lembrei de mais uma coisa, né, de que essa coisa de relaxar sobre a organização da casa não é deixar virar um caos, né? É as crianças, sim, guardarem os brinquedos, né, e tal, mas a gente poder relaxar em relação à organização não é a casa virar do avesso, né? Que as crianças tenham essa consciência, que a gente eduque-os para guardar brinquedo, para arrumar o quarto, essas coisas, né? Acho que faz parte deste fazer também, né? Os meus adoram aspirar a casa. Adoro mexer no aspirador. Mas, enfim, mais alguém que colocar alguma coisa? A gente até já chegou ao fim do nosso horário, do que a gente tinha proposto. Só achei bem legal comentar ali que a Angélica trouxe, né? Eu acho que foi a Angélica, de criar rituais remotos, né? A hora do conto com a avó. E achei bem interessante, assim, essa ideia, né? De outras formas de também poder estar próximo, mesmo que no modo online ou remoto, mas tendo esses rituais, então aquele momento que às vezes não tem mais, né? De almoçar na casa da avó, de estar, porque essa família daqui um pouco, né? Preferiu ou escolheu não fazer encontros, mas que eles podem ser online, né? E se criar isso, esses rituais dentro do cotidiano, achei bem legal. A ideia, né, de pensar. A Helenara está agradecendo pelas trocas, então eu agradeço a presença de todos, todes. Foi muito bom. Não sei se o Matheus está ali ainda, mas enfim. Ó, a Angélica está dando outro ritual aqui. Aprendendo a cozinhar com a vovó. Ótimo, Angélica, muito bem. No meu caso, a vovó que vai aprender a cozinhar com a neta, mas enfim. Eu estou cozinhando aqui, né, já? O Matheus pode ajudar no lance da cozinha, então. Então tá, meus queridos. Boa noite. Isso aqui. Boa noite. Esse encontro foi gravado, ele fica no YouTube depois, para quem quiser
assistindo o nosso YouTube do Instituto da Família. E eu sugiro que cada um aqui faça o seu núcleo da parentalidade. E cria sua aldeia, Fatinho. né? E cria a aldeia. Então, Muito bem. Então, tá. Boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigada, Beijo, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.